Voltamos com a notícia de frente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alexandre Amaral. Um abraço para você, assistindo a gente, também para o nosso querido amigo Afonso, que assiste a gente de manhã, ouve rádio, depois assiste Jornal do Meio-Dia, depois assiste Cidade Alerta. Um abraço, Afonso. Abraço, Alexandre e o Afonso. Olha, gente, os professores e estudantes da rede pública de ensino em Mato Grosso estão questionando o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que classifica a educação como atividade essencial para forçar o retorno das aulas presenciais. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação e com a União Estadual dos Estudantes, o foco da lei não seria o ensino público, mas sim o setor privado. José Porto conta pra gente. O projeto de lei que estabelece a educação como atividade essencial perante as medidas da pandemia passou com folga na primeira votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Foram apenas 6 votos contrários. Na prática, a nova lei servirá para forçar o retorno das aulas presenciais. Atualmente, na rede pública de Mato Grosso, a educação segue pelo sistema remoto. O governo do estado, inclusive, já liberou recursos para a compra de computadores e pacotes de internet para mais de 15 mil professores. Durante a votação do projeto de lei, na última segunda-feira, dia 5, houve até uma manifestação em frente ao parlamento pedindo o retorno das aulas presenciais. O Sindicato dos Professores vê tudo isso com preocupação perante o quadro da pandemia. A primeira questão que a gente tem é sensibilizar o deputado autor, que é o deputado Eliseu Nascimento, para retirar esse projeto. Nós compreendemos que a educação é um direito constitucional, todo mundo tem o direito à educação, mas classificá-la, dar essa manobra para classificar como essencial para que os trabalhadores da educação vão para dentro das escolas, para abrir as escolas no momento que estamos com uma pandemia. E nesse momento a vacinação dos trabalhadores da educação está prevista na última etapa, junto com os presidiários, é no mínimo uma insensatez, e isso causou uma indignação muito grande, e a gente está buscando essa conversação junto aos demais deputados para que, se pautado for esse projeto e não for retirado pelo seu autor, que é o deputado Eliseu Nascimento, que possa ser reprovado esse tipo de iniciativa. A União Estadual dos Estudantes está promovendo uma petição online, um abaixo-assinado para pressionar parlamentares, governo e acionar outras autoridades como o Ministério Público para rever esse retorno presencial das aulas. Na opinião da entidade, sem a segurança devida antes da vacinação. O movimento que está sendo acampado pela União Estadual dos Estudantes se trata do movimento contra o retorno das atividades presencial neste momento da pandemia. Nós acreditamos que as aulas são serviços essenciais, mas que não devem ser retornados neste momento. Então, estamos fazendo um peticionamento de forma online para que a população ajude também, os profissionais de educação ajudem os estudantes também a não ter esse retorno neste momento. O período pandêmico que a gente está, a curva epidemiológica que a gente está pegando agora, também as altas taxas de mortalidade e ocupação de leitos de UTIs aqui no nosso estado é A interiorização também, quando a gente não tem nem ônibus suficiente para carregar essa população para ir para essas instituições, tanto universidades quanto escolas. E também a dificuldade na conscientização do ensino básico, da rede básica, quanto ao uso de máscara, álcool gel e o distanciamento social. Essa escola José Leite de Moraes, um dos principais colégios estaduais aqui de Várzea Grande, que permanece com as aulas no sistema remoto, o exemplo de toda a educação estadual. E na análise da União dos Estudantes de Mato Grosso, o projeto de lei que tramita na Assembleia tem o objetivo de forçar o retorno das aulas presenciais em todas as redes, mas com um certo favorecimento, até mesmo um apoio para o sistema privado de ensino, que em Mato Grosso tem cerca de 300 mil estudantes e, é claro, essas escolas cobram um retorno até por uma questão financeira. Mas é uma análise complicada justamente num ponto em que a pandemia continua assustando a todos e a vacinação para os profissionais da educação ainda será para o segundo semestre deste ano. Enfim, há uma preocupação agora e uma articulação política dos estudantes para conseguir convencer os deputados de que um projeto de lei pode organizar o setor, mas não é uma garantia de retorno seguro
das aulas. Esse projeto ele tem previsão, a PL 21 de 2021, previsão de retornar para a pauta da Assembleia na próxima semana. Estamos dialogando e convidando todos os deputados estaduais a conversarem com a gente, a expor seus posicionamentos, mesmo que sejam a favor, não tem problema, eu acho que esse é um pilar da democracia, mas que eles conversem com a gente tente conscientizar. Conversamos já com diversos parlamentares, como o deputado estadual Lúdio Cabral, o deputado Allan Kardec, eles já exporam os posicionamentos e agora a gente aguarda o parecer de vista do deputado Thiago Silva. Nós estamos buscando esgotar toda a conversação política sobre esse projeto, Então, apesar da primeira votação, que foi um projeto que foi pautado e colocado na pauta da Assembleia Legislativa sem nenhuma transição antes, tanto que os primeiros pareceres foi dado durante a sessão, a gente espera que o deputado Thiago Silva, que está com a vista, e os demais deputados, na segunda votação, se sensibilizem. Quem sabe façam aquele papel que fizeram quando confiscou a aposentadoria e pensões, que o número de deputados que disseram que era, na primeira votação, favorável ao projeto, mas na hora de derrubar o veto, mantiveram aí uma posição a favor do governo, que dessa vez mantém uma posição a favor da sociedade, porque nós estamos tratando de um projeto de morte, de um projeto que nesses últimos dias, na página do Sintep, se alguém quiser acessar, chegou o dia de noticiar mais de 6 mortes de trabalhadores da educação e quase que todo dia 1 ou 3 mortes anunciada, e qualquer tipo de retorno às atividades presenciais nesse momento é um projeto de morte, porque coloca em risco a vida das pessoas. Certo. Ontem a gente conversou, Lúcio, com o Eliseu Nascimento, ele disse que ele é o autor desse projeto. Questionamos bastante ele sobre esse projeto. Fica claro que é para atender apenas a rede privada. Esse projeto ele é tão complicado que o autor do projeto, o deputado Eliseu Nascimento, ele teve dificuldades para explicar isso no Jornal do Meio-Dia. Eu falei, escuta, mas vai declarar a educação como essencial, aí é o seguinte, aí a educação, as escolas têm que abrir as portas, não é isso? Aí ele falou, não é bem assim, porque eu perguntei também, e aí, se tiver necessidade de não funcionar, como é essencial, ele falou assim, não, é essencial, mas de repente, se tiver medidas restritivas, pode não funcionar. Então, por que o projeto? Por que o projeto? E aí é o seguinte, é para bater continência para as escolas particulares. Porque o Sintep já deixou claro o seguinte, E o seguinte, o próprio secretário estadual de Educação, o governador Mauro Mendes já disseram o seguinte, que no momento em que esse índice de contágio está tão alto, não é recomendável que as escolas retomem as aulas. O que acontece, Lúcio, na verdade é o seguinte, o que está pesando nessa discussão toda, seja ela privada, principalmente na questão do ensino privado, que é uma categoria que perdeu muito, sem dúvida alguma, por conta do fechamento das escolas, por conta da contaminação da Covid-19. Esse embate sempre aconteceu no mundo todo, não estão levando em consideração a questão da qualidade de ensino, esqueceram exatamente disso. Então existe uma pressão muito grande por questões econômicas e financeiras, mas não estão levando em consideração se o aluno está aprendendo na forma híbrida, se realmente a aula está sendo funcional, se está tendo qualidade ou não. Não estão levando em consideração isso. Eu digo isso com total propriedade. Existe uma pressão muito grande para que se retome a aula, seja ela no setor público ou privado, principalmente no privado, justamente por conta de questões econômicas e financeiras. Isso é fato. E eu acho desnecessário, num momento como esse, em que nós temos picos de mortes, picos de contaminação, nós pressionarmos dessa forma. A gente precisa ter o bom senso, de certa forma, para poder fazer a coisa funcionar de forma mais ou menos equilibrada. A aula híbrida, por exemplo, está, de certa forma, funcionando em partes, a qualidade da aula, porque uma semana a criança vai, isso no ensino privado, outra semana, uma semana tem aula presencial, na outra semana ela não tem, ela tem de forma remota pelo computador. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso num momento como esse, para que realmente a gente não atropele o processo. E tem uma outra coisa que precisa ser analisada. Se essa escola particular, ela abre as portas, correto? Aí a Nayara resolve e fala assim, não, eu não vou mandar o meu filho para a escola. Só que é o seguinte, a mensalidade ela tem que pagar. Tem que pagar. É isso? Normal. Então é o seguinte,
eles estão batendo continência. Olha, todo mundo entende a dificuldade do comércio, das escolas particulares. A inadimplência é muito grande. Todo mundo tem consciência disso, né? De que o prejuízo é muito grande. Agora, não dá para ficar tomando iniciativas, né, para bater continência para um determinado setor, como está fazendo aí o deputado Eliseu Nascimento, que teve dificuldades de explicar o porquê do projeto dele. O que é que a Assembleia teve? Aí é o seguinte, em outros setores vai também ter um projeto lá para dizer, olha, o setor X também é essencial, vai ter outros projetos ou só esse? Essa pandemia... E não é para a rede pública, não é para a rede pública. Né? Não é para a rede claro pública. que todo mundo perdeu e vem perdendo com a questão da pandemia da Covid-19, mas quem está pagando realmente com suor e lágrima essa história toda é o setor privado, Lúcio. O setor privado está pagando isso há um ano, né? Escolas, os mais diversos setores e empresas pagando o pato, porque a área pública ela continua naturalmente recebendo seu salário numa boa, sem problema algum e toca a vida para frente. Agora o setor privado, a empresa, realmente para suportar um momento como esse, muito difícil. É por isso que estão desesperados, porque não é só o dono da empresa, são famílias que estão penduradas ali dentro daquela empresa. Imagine os bares e restaurantes, Lúcio, como é que sobrevive? Um país nosso em que tem uma carga tributária gigantesca, sem pandemia, já é difícil você sobreviver num país como o nosso, entendendo? Que é completamente desleal do ponto de vista de tributos, né? Imagina uma pandemia como essa, que você não tem receita. Como é que você vai sobreviver? O empresário corre o risco de ficar sem empresa, só que o funcionário fica sem comida. Sem chance, exatamente. Você está entendendo? Fica sem o que comer. Eu entendo perfeitamente o posicionamento das escolas, entendo perfeitamente as empresas, né? Até porque já tive empresa nesse sentido, nessa área, não de escola, mas de bar e restaurante. E realmente, eu paro para pensar assim, eu que tive uma loja no shopping center, gente, como é que sobrevive? Não sobrevive. Está todo mundo quebrado, absolutamente quebrado nos shopping centers. Olha, deixa eu trazer uma informação aqui para o nosso telespectador sobre o drive-thru lá do SESI Papa, tá, gente? É só para quem tem carro. Quem não tem, vai ter que ir para o centro de eventos do Pantanal. Eu não sabia disso. Essa informação que a Verônica me passa, colhida com a assessoria de imprensa. Só lembrando que tem que agendar, né? Não, mas ainda tem que agendar, porque quem já estava agendado tem que fazer o cadastro, porque agendar não precisa mais, não é isso? E o drive-thru do centro Papa. Do centro de eventos, porque está tendo um drive lá no centro de eventos, mas é só para a segunda dose, tá bom? E a primeira dose, drive-thru no SESI Papa. Quem não tem carro tem que ser no centro de eventos, gente, infelizmente. Vai dar confusão isso aí. Vai dar confusão. Porque, veja bem, as pessoas entendem. É que um longe do outro, Não, e outra vai dar confusão. Vai dar confusão. Vou explicar por quê. Porque as pessoas entendem a descentralização de vacina, outros pontos de vacinação, normalmente atendendo tanto presencial como no drive-thru. Aí você põe só o SESI Papa como drive-thru, não é isso? Né? Não. Tá entendendo? Quer dizer, né? E aí, se você quiser ser vacinado, todos você tem que são drive. Só que o drive do centro de eventos é só segunda dose, entendeu? Mas, por exemplo, se eu moro no CPA e quero eu preciso tomar minha vacina, mas não tenho carro e vou pegar ônibus, eu não posso ir pro SESI Papa. Não, você tem que ir lá pro centro de evento Pantanal. Eu que moro ao lado ali no CPA. Tem que ir pro centro de eventos. Lúcio, pelo amor de Deus, entendeu? Não sei se é só eu que estou enxergando isso, mas isso vai Todo dar mundo rolo. tá. Entendeu? Vai dar rolo, rapaz, vai dar confusão. Vamos conversar isso hoje com o prefeito Emanuel Pinheiro, porque o Jornal do Meio Dia vai recebê-lo, e eu questionei ontem no Tribuna sobre isso. Ele disse que não tem como descentralizar se não tiver mais doses. Mas o Lúcio acaba de informar que está chegando doses. Então, chega hoje? Então é uma pergunta que a gente vai fazer. Essa questão de que não descentralizou, isso aí porque não tinha doses, é conversa para boi dormir. Isso aí não existe. Tentar dar uma explicação, mas só que ela não combina, né? Porque é o seguinte, por que é que a prefeitura não... Foi divulgado aí o índice de aplicação das vacinas, né? Ele dizendo de um lado o seguinte, olha, quando chegar mais vacinas, a gente descentraliza. Só que aplicou só 60%. Isso há dias atrás, quando foi divulgado aí, o percentual de vacinas aplicadas. Você lembra a conversa do drive-thru? Desculpa, por que não tem o drive-thru lá no centro de evento Pantanal? Porque tem que não dá porque as pessoas precisam esperar e não tem onde esperar.
2 dias depois resolveram, começaram a colocar o drive-thru lá, porque deu uma aglomeração muito grande e as pessoas começavam a ficar incomodadas com a situação. Aí demorou 60 dias para eles descobrirem, para a Prefeitura de Cuiabá descobrir que a internet funciona 24 horas. Não foi isso? Foi. Porque antes é o seguinte, olha, só a partir da 1h que você pode entrar. E entra rápido, porque em 3 minutos o sistema congestiona. 3 minutos? Era só a partir da 1h. Aí é o seguinte, aí a prefeitura descobriu, né? Que bom, né? Que bom, que grande descoberta. Parabéns a Cuiabá, né? A prefeitura de Cuiabá descobriu que a internet funciona 24 horas. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. E a briga continua. A briga continua. O Ministério Público, né, falou assim, olha, a Prefeitura de Cuiabá está zombando do Poder Judiciário de Mato Grosso. Aí agora o prefeito Emanuel Pinheiro dá o troco ao Ministério Público. Ele diz o seguinte, olha, o Ministério Público pode opinar, né? Mas o comércio permanece aberto. Ou seja, é o seguinte, pode decidir pode o que falar quiser. O que você quiser. Né, que nós vamos fazer aquilo que der na nossa telha aqui, não é isso? Bom, o prefeito Emanuel Pinheiro, a notícia aqui é do portal Gazeta Digital, ironizou o novo pedido do Ministério Público que pede que a capital cumpra integralmente o decreto do governador Mauro Mendes e determine o fecha-tudo em Cuiabá, né? E aí essa declaração dele foi para Nayara Moura, né? Lá na tribuna, no programa Tribuna da Rádio Vila Real. E aí, para o prefeito, as ações de combate à Covid-19 devem ficar centralizadas, né, contra as festas clandestinas, aglomerações, né? E aí o Procurador-Geral do Estado, né, José Antônio Borges Pereira, ele anda contestando, né? Ele diz o seguinte, quem tem que dizer se eu estou desrespeitando uma decisão judicial do TJ é o próprio TJ. Aqui é o prefeito mandando recado para o Ministério Público. Aí o prefeito continua. O Tribunal de Justiça disse que eu não estou desrespeitando e com responsabilidade e respeito a quem precisa trabalhar e trabalhar com segurança. Nós, continua o prefeito, autorizamos, com base no decreto federal, várias atividades econômicas para trabalhar e, com isso, promover o serviço com segurança. Aí eu só pergunto o seguinte, se aumentar o número de mortes, quem é que vai responder por isso? Vou repetir novamente, a verdade é que os governantes, os políticos amarelaram por quê? Não tiveram a coragem suficiente para tomar as decisões que eles precisavam tomar. Por quê? Porque eles não estão olhando para a saúde da população. Eles não estão assim tão preocupados em preservar vidas. Eles estão olhando ali para frente. Estão olhando para o ano que vem, né? Estão olhando para a sucessão estadual. Eles estão preocupados com o voto do eleitor. Por isso é que eles não tiveram coragem de tomar as medidas que eles precisavam tomar. E isso vale para todo mundo, sem nenhuma exceção. Não é isso? Amarelaram, se acovardaram, essa é a palavra. O amarelar é mais bonitinho, né? Entendeu? É mais elegante, não é? Agora o seguinte, eles se acovardaram. Esta é a verdade. Agora o seguinte, quem é que vai responder por isso ali na frente se a situação ficar pior do que está? Já morreram mais de 8 mil pessoas. A média diária de mortes são mais de 100 mortes por dia. E aí tem uma coisa aqui que eu também quero destacar. Emanuel, nessa entrevista lá no Tribuna, ele também voltou a descartar a imposição de medidas restritivas mais duras, assim como fez no passado, quando o Estado registrava um alto índice de infecção de mortes. Aqui eu quero até fazer um reparo aqui. Quando Emanuel Pinheiro decretou o lockdown lá atrás, não tinha essa situação de hoje. Negativo. Não tinha essa situação de hoje. Eu tinha tido um caso, poucos casos, né? Muito pouco, né? Não morriam 100 pessoas por dia. Nunca. Não tinham 3 mil casos confirmados diariamente. Ou seja, lá atrás ele fechou sem necessidade de fechar, né? Isso já foi dito, redito, né? Todo mundo sabe disso.
Então, a situação é muito, mas muito diferente. Aí, o que a gente estranha, o que as pessoas também, às vezes, ficam até sem saber o que fazer, é vendo o prefeito, que diz que vai cumprir o decreto do governador, mas ele recorre a um decreto do presidente da República. Aí a gente vê a presidente do Tribunal de Justiça falando, olha, o Ministério Público foi para um atalho processual. Aí vem o prefeito e fala assim, olha, o Ministério Público, no máximo, ele pode opinar. Deixa ele dar a opinião dele lá, que nós vamos fazer aquilo que a gente bem entender por aqui. Que espetáculo, não é? Que espetáculo. É um espetáculo né? dantesco, que espetáculo, né? Não é isso? E é o seguinte, não é? O Ministério Público pode opinar. Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele provoca, hein? Ele provoca o Ministério Público. Pois é. Né? Provoca o Ministério Público. O Ministério Público pode opinar. Eu gostaria muito de saber qual é a opinião do Ministério Público, que me parece que saiu de manchete, né, e não deve cair no esquecimento de forma alguma, a questão do paletó. A questão do paletó, do escândalo paletó, Lúcio. Eu quero saber até hoje, como é que está isso aí, Ministério Público? Já que o Emanuel Pinheiro quer saber a opinião do Ministério Público sobre a questão do lockdown, da quarentena, será que ele não quer saber também a questão do paletó, como é que está? A informação que tem é de que este caso aí, do paletó e as outras coisas aí, estariam lá no Ministério Público Federal. Essa é a última informação que a gente tem. Que a gente tem. Essa é a informação. Né? Mas, sem dúvida, são respostas que a sociedade gostaria de saber. Desculpa, mas gostaria de saber. De vez em quando existem algumas provocações nesse sentido, a verdade ela tem que verter com força, para que realmente não caia no esquecimento determinadas situações que realmente beiram o ridículo e foram escândalo nacional. Isso é muito importante para a sociedade. Olha, vamos aqui às participações antes do intervalo. Nossos gestores poderiam colocar os postos de vacinação, tem que atender nos dois modos, drive-thru e presencial. É o Júnior Ferreiras. Esse é o correto. Lúcio, na área Haroldo, referente à abertura das escolas particulares, é o seguinte, os funcionários do público estão recebendo e não querem trabalhar. Por que essa categoria que não quer abrir não pressiona o poder público para adaptar as escolas públicas igual às escolas particulares, que podem ter aula presencial? É fácil ficar em casa e recebendo, enquanto os professores particulares não estão sendo despedidos do serviço, estão sendo despedidos do serviço. Acho que não entendeu, a nossa colocação não era nesse sentido de ficar sem emprego, era mais no sentido de por que também não olhar para o ensino público, porque o particular volta e o público não volta, e aí a criança do público e o adolescente do público vai perder. A estrutura de ensino, né, as condições para os professores da rede privada são infinitamente melhores da rede pública, isso é fato, gente, a gente precisa falar a verdade, né? Nós temos situações, e eu tenho contato com professores da área do setor público, professor, não tem álcool gel nas escolas, não tem suporte para a gente, não tem como ter. Você pega um ensino privado de primeira categoria, por exemplo, tem escolas no setor privado que, gente, o sistema é tão rígido com relação ao distanciamento, com relação à utilização de álcool gel, monitoramento dos alunos internamente, que é algo espetacular, parece até coisa de primeiro mundo. Nessa escola não tem problema, mas é exceção. 1, 2, 3 escolas do setor privado que, de certa forma, meia dúzia, que conseguem manter as medidas de biossegurança de forma rígida. Imagine você no setor público, não tem essa estrutura, você está entendendo? O professor já não tem muitas vezes... Vira essa confusão toda, porque tem outra coisa. Por exemplo, eu disse aqui agora há pouco que os governantes amarelaram, se acovardaram em relação às medidas que eram necessárias que fossem tomadas por eles. E no outro ponto, onde o poder público também falhou, é o seguinte, a Prefeitura de Cuiabá, o governo do estado, não receberam uma montanha de dinheiro do governo Jair Bolsonaro? Não tinha que socorrer essas empresas que estão em dificuldades? Nós prorrogamos esse imposto, essa taxa. Só isso não resolve. Né? Por falar em taxa, e o IPTU de Cuiabá, hein? Já chegou. E de Várzea Grande, não vão prorrogar, não?
Agora, 7h06, vamos para o nosso intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.